Fala galera, F11 falando. Tô aqui improvisado no carro para não deixar de gravar o vídeo pra gente trocar ideia sobre o jogo de hoje, né? O dia atribulado, corrido, eu não ia conseguir gravar o vídeo na maneira costumeira que eu apresento para vocês. Mas não queria deixar de vir aqui pra gente trocar essa ideia, né? Então, hoje, jogo importantíssimo, jogo pro Inter precisa pontuar antes, né? O último jogo antes da parada lá do Super Mundial. Então, o Inter precisa um pouco mais de tranquilidade, está numa posição complicada na tabela. O Inter enfrenta o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte e precisa fazer um jogo que nos convença de uma reação no futebol do Inter, mas vamos trocar essa ideia. Se você já pensou antes de mais nada, que vai lá, já deixa o like, clica no like, não custa nada. Se você não é inscrito no canal, venha pra cá, venha fazer parte das Good Vibes Coloradas, onde a gente enverga, mas não quebra, né? Também acione o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário pra gente trocar aquela ideia bacana sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos lá? Vamos conversar? Então, antes de mais nada, solta a vinheta! Então, galera, vamos lá, vamos trocar essa ideia. O Inter vai jogar, como eu disse, contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e nós precisamos ter a confiança, acreditar que o Inter venha nos apresentar um futebol melhor do que tem apresentado aí, pelo menos, vamos dizer, em relação ao último jogo. O jogo contra o Fluminense, em casa, que o Inter acabou perdendo o jogo, realmente deixou uma impressão como se o Inter tivesse parado antes da parada efetivamente, né? Parece que o Inter já desligou os motores antes da hora, né? Para essa parada para o Super Mundial. Isso que me deu a impressão, né? Um pouco ali de desânimo, já de fim de festa, os jogadores já com a cabeça no descanso, e não, né? A gente sabe que não pode ser assim, né? Apesar de alguns os objetivos atingidos em Libertadores, em Copa do Brasil, né? Sabemos da dificuldade que o Inter teve, principalmente lá na Libertadores, claro, para conseguir no final essa primeira colocação no seu grupo. Mas o Inter no Brasileirão precisa entregar mais. O Inter tem que sair dessa posição que está incômoda. Hoje o Inter está com pontuação 1 ponto acima, né, de quem está na zona de rebaixamento. Então o Inter precisa pontuar, sair dessa situação, pelo menos demonstrar nesse sentido, para que depois da parada, aí sim o Inter até com uma tabela, em comparação à tabela que teve agora nos primeiros jogos do Brasileirão, nesses 11, né, 12 primeiros jogos do Brasileirão, o Inter vai ter jogos a princípio mais tranquilos, mas precisa fazer desde logo por onde, porque o Inter quer chegar ainda, é assim que eu imagino, assim que eu espero, numa ponta ainda de cima na tabela, buscando uma pontuação entre as primeiras colocações, bem diferente do que se encontra hoje. Claro, o pensamento agora é sair dali, né? Nós temos que minimamente pontuar, né? Para não dar qualquer chance e demonstrar algum futebol, eu digo pelo menos questão anímica realmente dos jogadores, a vontade e o empenho em campo, né? Tem questões assim que eu queria analisar para esse jogo, tá? A começar por isso, né? Naquele jogo do Fluminense, o Inter vinha da classificação também da Libertadores, o Inter vinha de uma situação de conquista e eu acho que afrouxou, né? O Inter não jogou o que podia, claro que teve méritos do Fluminense, mas o Inter não correspondeu na parte de disputa, na parte, né, de intensidade que exatamente teve no jogo contra o Bahia, com uma equipe praticamente a mesma, né? Então isso faltou. E o Inter hoje, talvez com esses dias que nós tivemos em razão da data FIFA, os jogadores podem, né, aí com o trabalho do Roger, com o trabalho da comissão técnica, os jogadores venham a entender essa necessidade e com mais um descanso retomem para este jogo especificamente este espírito neste momento, que é um espírito de competição, o espírito que venha trazer, junto com o futebol, um espírito que o Inter possa colocar em campo, né, de maior empenho, de maior entrega, de maior disputa pelos espaços dentro do campo. O Inter, na sua vez, hoje, vai ter 3 peças assim fundamentais que ele não vai ter em campo, né? O Bernabei, lesionado, apesar de que a informação é de que era uma lesão muscular grau 3, né, o que daria aí um tempo bem grande, inclusive com receio de não enfrentar nem o Flamengo na Libertadores, na próxima fase, mas
por surpresa, e boa surpresa, o Bernabéu já se encontra treinando, e aí eu não entendo muito bem como é que fecha a informação do grau 3, e com essa condição dele já estar em campo, correndo, né, sorrindo, e de chuteiras, né, já no gramado. Maravilha, ótimo, é uma notícia maravilhosa, só fica a gente sem entender um pouquinho esse processo da informação do internacional com a realidade de recuperação dos atletas, né? Claro que o Bernabéu não vai para esse jogo, mas já tem uma expectativa muito positiva de que ele possa estar em plenas condições na retomada do Brasileirão pós-parada para o Mundial, Super Mundial da FIFA, né? Outra peça que daí é uma questão de suspensão, o Alan Patrick não vai estar presente. A gente sabe como o Alan Patrick, ainda que não esteja exercendo o seu melhor futebol, como já teve mais no início do ano, ele é fundamental pelo que ele apresenta em campo, pelo papel que ele desempenha dentro do campo e pela evolução que ele traz para os demais companheiros, que tem jogadores assim, às vezes mesmo ele não tão mal, mas como ele se posiciona, como ele se movimenta, o que ele proporciona no espaço, ele faz com que os outros cresçam, né? Então tem essa situação aí com o Alan Patrick. E outra é o Fernando, né? O Fernando também, que aí sim, né, teve uma lesão complicada, né, de ligamento do joelho, e aí também, né, um jogador com mais idade, mais veterano, né, ele vai ter uma parada maior e também não tá pro jogo. Então é uma espinha ali, são peças importantes, né? Então nesses deve jogar o Ramon, aí nós vamos ver como é que vai ficar a formação de meio campo, o Ramon lá na lateral esquerda, como é que fica a formação de meio campo sem o Fernando e o Alan Patrick, vamos conversar sobre isso, né? Como é que é a formação do Inter. Mas antes eu queria conversar também sobre a questão do nosso adversário, do Atlético Mineiro, né? O Atlético Mineiro, ele tem a estreia do Dudu, que é do Palmeiras, saiu complicado do Palmeiras, voltou pro Cruzeiro, né? Onde já teve uma passagem exitosa, surgiu no Cruzeiro até, se eu não me engano, mas lá não deu nada certo também para ele lá no Cruzeiro, e agora hoje faz a sua estreia no Atlético Mineiro, né, no rival do Cruzeiro, né? Ele faz a sua estreia, e o Atlético Mineiro, que também não vem muito bem, né, nessa temporada, né, muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, vem com dificuldades. O Atlético Mineiro, ele vai jogar quase num 4-3-3, ou vai jogar no 4-3-3, porque o Hulk é um atacante, né? Ele às vezes volta um pouquinho, mas ele é um jogador de ataque, de conclusão, de entrada na área, né? Jogar naquele terço final de campo, jogador perigoso, a gente sabe da qualidade do Hulk, né? Mesmo que não na melhor fase nesse ano, mas ele ainda é muito perigoso, a bola parada do Hulk é perigosa, ele é um jogador decisivo, foi assim contra o Inter no ano passado, a gente se lembra bem. E vai jogar então com o Hulk, vai jogar com o Rony e vai jogar com o Dudu. 3 atacantes, claramente. E no meio de campo ele tem ainda o Scarpa. O Scarpa, que é um ótimo jogador, gosto muito do futebol do Scarpa, mas ele, além de ser um jogador que não tem um poder de marcação muito grande, ele às vezes ele lateraliza, o seu jogo lateraliza. Lá no Palmeiras até ele jogava mais lateralizado. Então ele acaba, por uma característica do jogador, lateralizando. Com isso, né, fica com o Alan Franco, e tem um outro jogador de meio de campo também, mais com características de marcação ali do meio de campo do Atlético Mineiro, mas fica, o que eu digo, é o espaço, a ocupação do meio de campo. O Inter saber ocupar o meio de campo, ganhar no meio de campo, né, pela ocupação desses espaços. E isso é importante, a gente sabe como o jogo se decide por essa ocupação de meio de campo. Eu acho que essa visão tem que ter. O Cuca é um treinador que faz uma marcação individual, então também os jogadores vão ter que saber a movimentação para sair dessa marcação e oportunizar os espaços, porque é assim, quem faz marcação individual, o jogador que está sendo marcado, se ele entende o companheiro para tocar a bola, ele sai antes, o marcador vai sair depois atrás dele, ele vai ocupar o espaço, alguém também entra no espaço vazio, e essa movimentação também é fundamental. Então temos essas características, esses aspectos para o jogo de hoje que o Inter tem que saber entender para o jogo. Quanto à sua escalação, o Inter então deve ir com o Antony, o Aguirre, o Vitão, o Juninho e o Ramon. Aí eu acredito que o Roger realmente se vai botar o Ronaldo. Talvez eu colocasse, ele fez isso no outro jogo. Muita gente diz que o Thiago Maia não faz mais essa função, mas ele fez há muito tempo. E ele tem mais qualidade na saída de bola, né? Talvez o poder de marcação em relação ao Ronaldo, né? Mas como tem essa situação do meio de campo do Atlético, talvez nessa condição, com a leitura do jogo do adversário, eu jogaria com o Thiago Maia de 5 mesmo, né? Mas ele deve jogar com o Ronaldo ali. E aí sim, jogar com o Bruno Henrique e Thiago Maia, né? Tabata,
o Borré e o Wesley, né? Só que nós temos que ver que vai ser essa formação, porque se ele manter a característica do time como sempre foi, ele vai jogar com dois e joga com o Ronaldo e o Thiago Maia, por exemplo, né? E abrindo o Bruno Henrique, deixando o Tabata no lugar do Alan Patrick, o Wesley na esquerda e o Borré na frente. Será que é isso? Ou será que ele colocaria o Bruno Henrique na função do meio e o Tabata aberto, né? Como é que seria, como é que ele movimentaria essas peças, né? O Thiago Maia lá pela esquerda, mais pela esquerda, né? Puxando o Wesley para a direita e o Tabata. Tem algumas alterações assim. Na minha opinião, né? Como eu acho, ele deve jogar com o Thiago Maia na primeira função, né? Com o Bruno Henrique ali na segunda função, e aí sim ele poder jogar com o Gustavo Prado, né? Aberto, não pode ser na esquerda, atrás o Wesley para a direita e o Tabata no meio com o Borré, né? Eu acredito que ele joga com o Ronaldo, Thiago Maia na segunda, Bruno Henrique lá mais do lado direito, o Tabata mais centralizado, na função do Alan Patrick, Wesley e Borré. É assim que o Inter deve ir para o jogo. É fundamental que o Inter hoje tenha poder de competição. O Inter tem que terminar pra gente um pouquinho mais tranquilo, a gente mais esperançoso, né? Que ainda que sem essas peças essenciais que eu falei que não vão estar em campo hoje, o Inter mostre maior força de grupo, o Inter lá dentro deu uma resposta pro Atlético, nós temos que ver nisso, e aí vem também o trabalho do Roger, tem que aparecer nesse sentido, para que o Inter possa sair de lá com um bom resultado, que dê um ânimo para a torcida durante essa parada e expectativas para uma retomada do Brasileirão e depois na sequência Libertadores, Copa do Brasil também, que a gente possa ter as esperanças, né? E ter o crédito na equipe, no grupo, para essa segunda parte, vamos dizer assim, da temporada. É isso aí. Galera, desculpa que eu improviso a situação, mas não queria deixar de dar esse recado aqui, tá? Então lá tamo junto, sempre Inter, vamos focar, vamos ganhar, Dário Colorado, sempre a vitória!